sou professora de Geografia e aqui no Explicado Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 8º ano. E o assunto é Revisão Geral, parte 3. Questão 1. Analisa as alternativas sobre os aspectos físicos da Europa e aponte se são erradas ou corretas. A. O território europeu está localizado em sua maior parte na zona climática temperada do norte, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. B. Com área de aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados, a Europa possui a maior extensão territorial entre todos os continentes. C. Na Europa está localizado o menor país do mundo, Vaticano, com extensão territorial de 0,44 km². D. O tipo de relevo predominante no território europeu são as planícies com altitudes médias de 340 metros. A Escandinávia é uma região geográfica da Europa, cuja localização é a porção leste desse território, e os países integrantes, Rússia, Ucrânia e Romênia. Então, a primeira afirmativa está correta. A Europa está localizada na zona temperada do norte, ou seja, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. As únicas exceções são o extremo norte da Rússia, da Finlândia, da Suécia e da Noruega, que pertencem à zona glacial ártica. A segunda alternativa está errada. A Europa possui cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados, né? Isso aí está correto. No entanto, os continentes americano, africano e asiático apresentam extensão territorial superior do que a Europa. C. Está correta. Encravado na zona norte da cidade de Roma, capital da Itália, o Vaticano, com extensão territorial de 0,44 km², é o menor país do mundo. É onde fica a sede, inclusive, da Igreja Católica, fica no Vaticano. E o Papa é o chefe de Estado do Vaticano. D. É correta. A maior parte do território europeu é formada por planícies, mais da metade das extensões abaixo de 200 metros, né, de altitude, sendo que a altitude média é de 340 metros. E a última alternativa está errada. A Escandinávia é uma região europeia localizada na porção norte do continente. Os países que integram a Escandinávia são Suécia, Noruega e Dinamarca. Questão 2. Analise afirmativas sobre o quadro humano da Europa e aponte se são falsas ou verdadeiras. A. Na Europa, a tendência é que haja diminuição da população nas próximas décadas, visto que este continente apresenta baixas taxas de fecundidade e grande parcela da população é composta por idosos. B. Os países da Europa Ocidental apresentam os mais elevados índices de desenvolvimento humano do planeta. C. Considerando o berço da civilização ocidental, o continente europeu é o mais populoso da Terra. D. Rússia, Alemanha, França, Reino Unido e Itália são os 5 países mais populosos da Europa. Em razão de sua pequena extensão territorial e seu grande contingente populacional, a Europa é o continente mais povoado, ou seja, apresenta o maior número de habitantes por quilômetros quadrados entre todos os continentes. A primeira alternativa é verdadeira. Atualmente a Europa apresenta taxa de crescimento demográfico de apenas 0,1%. Essa taxa só não é menor em razão dos imigrantes que chegam ao continente. A maioria dos países europeus apresenta baixas taxas de fecundidade. Fecundidade, para quem não lembra, é a média de filhos que uma mulher tem. Na Europa você não tem muitos filhos por mulher, o que vai diminuir a taxa de natalidade. Diferente quando você vai olhar, por exemplo, em países muçulmanos, que a religião impede métodos contraceptivos. Além do que grande número de idosos. O grande número de idosos é em função da alta qualidade de vida, então a expectativa de vida é muito alta. Com uma baixa taxa de fecundidade e natalidade, isso vai elevar a idade média da população. Em algumas nações, o crescimento vegetativo é negativo, ou seja, o número de mortes é superior aos nascimentos. Isso é um problema para a população economicamente ativa também. B. É verdadeiro. Os países da Europa Ocidental detêm os melhores médias de índice de desenvolvimento humano do planeta. Das 10 primeiras posições do ranking mundial de DH, 7 são da Europa Ocidental. Noruega, Islândia, Irlanda, Países Baixos, Suécia, França e Suíça. A terceira afirmativa, a afirmativa C, é falsa. Com a população total de 749 milhões de habitantes, a Europa possui um contingente populacional inferior ao continente africano, 1 bilhão de habitantes, americano, 925,2 milhões de habitantes, e asiático, que é o maior contingente populacional, com 4,1 bilhões de pessoas vivendo naquela região, principalmente no Sudeste Asiático. D. É uma afirmativa verdadeira. Os países europeus que possuem o maior contingente populacional são
Rússia, 140,8 milhões de habitantes, Alemanha, 82,1 milhões, França, 62,3, Reino Unido, 61,5, Itália, 59,8 milhões de habitantes. E a última afirmativa é falso. O continente europeu é bastante povoado, 72,2 habitantes por quilômetro quadrado, porém com 91,5 habitantes por quilômetro quadrado, a Ásia é o continente mais povoado. Não quer dizer que a Europa seja o continente mais populoso, como a gente viu aqui, vários outros continentes estão na frente, no caso o continente americano, né, e tudo mais. Mas como a Europa é um continente pequeno, então a população, quando a gente vai medir população por habitante, fica uma concentração grande. Mas mesmo assim ela perde para a Ásia, que tem seus 4 bilhões de pessoas. Questão 3. A Turquia, um dos países candidatos a integrar a União Europeia, tem dividido opiniões quanto ao seu ingresso no bloco. Dentre as polêmicas que dificultam sua entrada, destacam-se: 1. A posição estratégica que o país ocupa enquanto nação cristã no combate ao terrorismo e do fundamentalismo. 2. O tratamento diferenciado que o país ainda faz com homens e mulheres. 3. Práticas de violação dos direitos humanos ainda presentes no seu território, sobretudo sobre os curdos. E 4. A instabilidade econômica que o país ainda não conseguiu solucionar. Então, quais essas questões vão ser questões para comprometer a entrada da Turquia no bloco europeu? 2, 3 e 4. Então, tratamento diferenciado de homens e mulheres é muito em relação à sua origem, né, religiosa e tudo mais. A prática de violação dos direitos humanos, a questão curda é uma questão muito importante, porque os curdos são uma minoria étnica que circulam entre territórios do Iraque e da Turquia, e a Turquia tem um histórico de tratamento bastante diferenciado, bastante agressivo, com tentativa de acusação de tentativa de genocídio, e a instabilidade econômica, que sempre vai ser uma questão para repensar quando você vai entrar num bloco econômico, porque um país com estabilidade pode levar à instabilidade dos outros países. A gente tem observado a questão da Grécia, por exemplo, mais recentemente dentro do bloco europeu. Questão 4. O Japão vem passando por uma crise econômica bastante séria. Em 1995, 2 das maiores instituições de crédito do país faliram. Ocorreram grandes escândalos na área política e, como se não bastasse, os Estados Unidos superaram o número de indústrias automobilísticas do país. Nesse ano, os policiais japoneses passaram a ostentar armas de fogo para defesa pessoal, resultando numa violência, como resultado de uma violência crescente. Associe os fatos expostos no texto com o processo de alfabetização e imigração controlada de mão de obra pouco qualificada. Bom, no Japão, como um capitalista de maneira geral, vive uma economia sem precedentes, uma crise econômica sem precedentes. A introdução da robótica na produção industrial gera um aumento do desemprego estrutural. Para quem não lembra o que é desemprego estrutural é aquela forma de desemprego que surge com a introdução de novas tecnologias. É diferente do desemprego conjuntural, que seria uma crise econômica, uma recessão, uma coisa pontual. E agrava a condição social. Em paralelo, temos a imigração de mão de obra desqualificada, que infla ainda mais o mercado de trabalho japonês e aí, consequentemente, vai criar um problema maior na crise. Então, o Japão, não só o Japão, mas vários países no mundo, vem vivendo um aumento da crise social e da diminuição da qualidade de vida da população, que é muito gerada por esse problema de você ter uma concentração muito grande de capital e uma utilização muito baixa de mão de obra. Então você vai acabar diminuindo os salários e aumentando a concentração de renda do mundo. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!